Na noite de tempestade, 3 anos atrás, ele expulsou cruelmente a sua esposa, grávida de 6 meses, para acolher a amante, ignorando os seus joelhos a sangrar enquanto ela implorava. Mas a lei do karma não perdoa ninguém. No dia em que abraçava arrogantemente a sua nova paixão no aeroporto, à espera de um parceiro de negócios multimilionário, ele gelou e caiu ao chão, ao perceber que a rainha que descia de um luxuoso Maybach era a sua esposa que ele considerava simplória. Ele, que amaldiçoou e a deu como morta, renasceu das profundezas da dor da perda do seu filho. Leonor renasceu como uma poderosa CEO, trazendo consigo uma sentença de 70 milhões de euros para enviar toda a família do seu ex-marido para a escuridão da prisão. O som dos saltos altos no chão de mármore frio do lounge VIP do aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, ecoava nítido como marteladas no peito. Leonor tirou os grandes óculos de sol, revelando olhos amendoados, penetrantes e cuidadosamente maquilhados, sem qualquer vestígio da escuridão de 3 anos antes. A menos de 5 metros dela, um homem de fato branco abraçava a cintura de uma jovem num vestido vermelho vivo, rindo e conversando animadamente. Ele inclinou-se para beijar a bochecha da rapariga, um beijo bajulador e barato que Leonor um dia considerou um tesouro. Leonor não se desviou. Caminhou diretamente hacia eles. O aroma rico e sofisticado do seu perfume, Le Labo Santal, 33, a sobrepor-se à fragrância enjoativa da outra mulher. Quando a sua sombra passou por eles, o homem levantou a cabeça por instinto. No momento em que os seus olhares se cruzaram, o sorriso nos lábios dele congelou, retorcendo-se numa careta. Ele largou a cintura da amante, recuando 2 passos, tropeçando numa mala cara da Louis Vuitton, quase caindo. Leonor, gaguejou ele, o rosto pálido como cera, como se tivesse acabado de ver um fantasma emergir das profundezas do oceano. Leonor parou, apenas por 1 segundo. Inclinou a cabeça, um sorriso de desprezo a formar-se nos seus lábios, e depois continuou a andar friamente, deixando para trás um sussurro de pânico e o colapso de um passado morto. O sol dourado do Algarve de maio derramava-se sobre as oliveiras verdejantes, mas não era suficiente para aquecer o frio no coração de Leonor ao pisar aquela terra pela primeira vez em 3 anos. O voo em classe executiva de Zurique aterrou a horas. Leonor ajeitou a lapela do seu blazer de cor creme. A peça, feita à medida, abraçava a sua cintura esguia, realçando a aura de uma mulher de negócios bem-sucedida. Ela não estava ali para fazer turismo, nem para recordar o passado. Estava ali para cobrar as dívidas de sangue e lágrimas. Atrás dela, o seu assistente, Tiago, puxava agilmente uma mala prateada da Rimowa, reportando em voz baixa: "Diretora, o carro do Grupo SP já está à espera na porta VIP. O diretor-geral Hugo insistiu que a levássemos para o Resort Royal Algarve para descansar antes da reunião de acionistas de amanhã." Leonor acenou levemente com a cabeça, passando a mão pelos seus cabelos castanhos avelã com ondas suaves. "Está bem, Tiago. Proceda como planeado. Verifique a lista de convidados para a festa desta noite no Sunset Club, por favor." "Sim, senhora." As portas automáticas do lounge VIP abriram-se e uma corrente de ar fresco do ar-condicionado misturou-se com o aroma salgado da brisa do mar. Leonor respirou fundo. Há 3 anos, este cheiro a mar era o cheiro do desespero, da morte. Agora era o cheiro do renascimento. Foi nesse momento que a cena desagradável lhe saltou à vista. João, o seu desprezível ex-marido, estava ali. Estava um pouco mais gordo do que na sua memória. A barriga de cerveja começava a notar-se. A pele estava mais escura pelo sol das obras, mas o fato branco ainda tentava transmitir uma imagem de elegância. Ao seu lado estava Sofia, a amante que se intrometeu no seu casamento, agora vestida com roupas de marca vistosas, a pavonear-se como a esposa de um pequeno empresário. "Anda, querido, está tanto sol. Vai estragar minha pele."
choramingou Sofia, com uma voz que arrepiava. Calma, querida. Estou a procurar o carro. Não sei por que é que o motorista está tão lento hoje, resmungou João, limpando o suor da testa, sem nunca largar a cintura de Sofia. Eles estavam a bloquear a passagem para os convidados VIP, com a bagagem espalhada por todo o lado. Leonor aproximou-se com a altivez de uma rainha. Não pretendia causar problemas. O seu tempo era precioso, não para ser desperdiçado com gente insignificante. Mas o destino, ou melhor, a ironia, fez com que se cruzassem naquele exato momento. Quando João a viu e quase caiu, Sofia amparou-o apressadamente, gritando com o sobrolho franzido: "O que se passa contigo? Como é que estás a andar?" Mas João não respondeu. Os seus olhos estavam arregalados, fixos na mulher à sua frente. Impossível, não pode ser a Leonor. Na sua memória, Leonor era a filha de uma família pobre de pescadores de Olhão. Era morena, cheirava sempre a peixe e a mar. As suas mãos eram ásperas de tanto remendar redes. Usava sempre roupas baratas compradas no mercado, sandálias de plástico, com o cabelo apanhado num coque apressado. Aquela mulher simples ajoelhou-se aos seus pés, implorando para que não a abandonasse a ela e ao filho na noite de tempestade. Mas esta mulher, a sua pele era branca e suave como porcelana, os seus olhos profundos e cativantes, os seus lábios vermelhos e sedutores. As roupas que usava, desde o blazer aos sapatos e a mala, mesmo que ele não percebesse de marcas, sabia que o valor delas equivalia a 1 ano do seu salário atual. E o mais importante era a sua aura. Aquela aura fria e dominante que fazia com que as pessoas não se atrevessem a olhá-la diretamente nos olhos. Como poderia ser a Cinderela da aldeia piscatória de antigamente? Você é? Gaguejou João, a voz a falhar. Só então Sofia olhou na direção do olhar do marido. Ficou boquiaberta. Sendo mulher, era mais sensível à beleza e à ameaça. A mulher à sua frente era deslumbrante, de uma forma elegante e perigosa. Mas por que razão aquele rosto lhe era tão familiar? Leonor parou, baixando ligeiramente os óculos de sol para a ponta do nariz, revelando os seus olhos amendoados e afiados. Saiam do caminho, disse ela, a sua voz suave, mas fria como gelo. 3 palavras, apenas 3 palavras, que fizeram João estremecer. Aquela voz, embora mais sofisticada e firme, tinha um tom que ele não conseguia esquecer. Leonor, estás viva? Perguntou ele. A pergunta mais estúpida do mundo a escapar-lhe dos lábios. Leonor sorriu de lado, um sorriso de puro desprezo. Esperavas que eu estivesse morta, João? A resposta indireta confirmou a sua identidade, atingindo João como um raio. Ele recuou, as pernas a tremer. Ao seu lado, Sofia também empalideceu. Você é a ex-mulher do João. Leonor nem sequer olhou para Sofia. Para ela, mulheres que roubam maridos e se regozijam com a dor alheia não mereciam o seu olhar. Tiago, abre caminho, ordenou ela concisamente. O assistente bonito avançou imediatamente, educada mas firmemente afastando a bagagem de João e Sofia. Com licença, estão a bloquear a passagem VIP. Por favor, deem passagem à nossa diretora. Ao mesmo tempo, 2 seguranças do aeroporto e um gerente de uniforme correram na sua direção. O gerente curvou-se profundamente perante Leonor. As nossas sinceras desculpas pela inconveniência, senhora Lacerda. O Maybach está à espera na porta número 1. Por favor, por aqui. Leonor acenou com a cabeça, caminhando com uma elegância natural, o som dos seus saltos altos a ecoar ritmicamente, deixando para trás o casal atordoado no meio do átrio movimentado do aeroporto. João observou as costas direitas da sua ex-mulher e depois o Maybach preto e reluzente que esperava do outro lado do vidro. Engoliu em seco, a garganta a arranhar. Diretora de quê? E anda de Maybach? Murmurou João, a cabeça a andar à roda. Sofia apertou com força o braço de João, as suas unhas afiadas a cravarem-se na sua pele.
O que é que estás a olhar? Perdeste a cabeça? Deve ter arranjado um velho rico qualquer para mudar de vida. Aquela Campônia não sabe fazer mais nada. Embora dissesse isto para se acalmar e diminuir a rival, uma inquietação invisível crescia dentro de Sofia. O olhar de Leonor, de há pouco, continha destruição. Sentada no luxuoso e silencioso carro que deslizava pelas ruas de Faro, Leonor encostou a cabeça ao vidro, observando as fileiras de sobreiros familiares a ficarem para trás. As memórias voltaram como um filme em câmara lenta, cruelmente rebobinando na sua mente. Há 3 anos, também no Algarve, mas num bairro de lata úmido perto do porto de pesca de Olhão. Assina isto. Para de atormentar o meu filho, disse Dona Aurora, a mãe de João, atirando os papéis do divórcio para a frente de Leonor. Na altura, ela estava grávida de 6 meses, a barriga enorme, os pés e as mãos inchados de tanto trabalhar no peixe dia e noite para sustentar toda a família preguiçosa do marido. João estava sentado no sofá, a fumar, a olhar para o lado, sem coragem para a encarar. Mãe, estou a levar o seu neto, soluçou Leonor, as mãos a protegerem a barriga. João, diz alguma coisa. Prometemos que íamos lutar juntos. Lutar? Lutar até quando? Gritou João, a voz cheia de frustração. Olha para ti, cheiras sempre a peixe. Chegas a casa e só te queixas de dinheiro. Estou farto. A Sofia é diferente de ti. Ela pode ajudar-me a subir na vida. O pai dela é um grande empreiteiro. Tu és só um fardo. Cada palavra dele era como uma faca a trespassar o coração de Leonor. Então, 4 anos de casamento, todo o seu sacrifício, não valiam nada comparado com um aceno de cabeça da filha de um empreiteiro. E o nosso filho? Aborta-o, sentenciou Dona Aurora friamente. Não temos dinheiro para o criar. Assina os papéis e vai-te embora. A Sofia está a chegar, e não quero que ela veja a tua cara de desgraçada. Naquela noite, chovia a cântaros. Uma tempestade súbita atingiu a costa. Leonor foi expulsa de casa pela sogra e pelo marido, apenas com um saco de roupas velhas. Ela vagueou sem rumo, a chuva a misturar-se com as lágrimas salgadas. Numa estrada sinuosa e deserta, um caminhão descontrolado apareceu. As luzes ofuscantes, o chiar dos travões e depois um impacto terrível. Leonor caiu na berma da estrada, o sangue a manchar a poça de água da chuva aos seus pés. Contorcia-se de dor, as mãos ainda a tentar proteger a barriga, sussurrando: "O meu filho, salvem o meu filho." No seu delírio, viu o carro de João a passar. Ele parou, baixou o vidro. Ela tentou estender o braço ensanguentado a pedir ajuda. Ele viu-a, um vislumbre de pânico nos seus olhos, mas ao seu lado, Sofia puxou-o pelo braço e disse-lhe qualquer coisa. E então, João subiu o vidro, acelerou e foi-se embora. Ele deixou-a, a ela e ao seu filho por nascer, a agonizar no meio da chuva fria. O mundo de Leonor desmoronou completamente naquele momento. Se não fosse o senhor Monteiro, um empresário abastado que estava de férias com a esposa e que passou por ali e a levou para as urgências, ela provavelmente teria morrido. O bebé, o seu anjinho, não sobreviveu. O médico disse que o impacto foi demasiado forte, agravado pelo seu corpo debilitado por um longo período de exaustão. Leonor acordou após 3 dias em coma. Ao saber da perda do filho, tentou suicidar-se, atirando-se da janela, mas o senhor Monteiro impediu-a. "Morrer é fácil, minha filha", disse ele, "mas aqueles que te fizeram sofrer continuam vivos, a rir e a desfrutar da vida. Vais aceitar isso? Se morreres, o teu filho será para sempre uma alma penada, e tu serás apenas um túmulo anônimo, esquecido pelo mundo. Vive. Vive para te ergueres acima deles." Aquelas palavras despertaram a alma moribunda de Leonor. O casal Monteiro adotou-a como filha, levando-a para Zurique para tratamento e formação. Ela mudou de nome.
de aparência, aprendeu sobre negócios, sobre alta joalharia, o negócio de família dos Monteiro. Mergulhou no trabalho 18 horas por dia, engolindo as lágrimas, transformando a dor em ambição. De uma rapariga analfabeta de uma aldeia piscatória, ela tornou-se Catarina de Lacerda, a nova rainha da joalharia de luxo da Europa, detentora de 30% das ações do projeto do Resort Royal Algarve, prestes a inaugurar. Diretora, chegamos. A voz de Tiago trouxe Leonor de volta à realidade. Ela abriu os olhos, o seu olhar tinha recuperado a calma de um lago sereno. O carro parou em frente à entrada principal do mais luxuoso resort de 6 estrelas da Praia da Falésia. A gerência e o pessoal estavam alinhados para a receber. Leonor saiu do carro, um sorriso profissional perfeito nos lábios. Bem-vinda à casa, senhora Catarina. Ela apertou a mão do gerente, o seu olhar a percorrer a magnífica arquitetura do edifício. Amanhã, na festa de inauguração, ela sabia que a empresa de construção Andrade, Filhos, do pai de Sofia, onde João trabalhava, estaria presente como subcontratada. Tiago envia um convite VIP para o senhor e senhora Andrade, donos da construtora. E certifica-te de que especificas que o convite se estende à filha e ao genro, instruiu Leonor, a sua voz com um tom perigoso. A senhora pretende, hesitou Tiago. Quero-os na primeira fila, para que vejam claramente em que posição está agora a pessoa que eles um dia pisaram. Enquanto isso, num hotel modesto de 3 estrelas não muito longe dali, João atirou-se para a cama assim que chegou ao quarto, a suar em bica. A imagem de Leonor no aeroporto assombrava-o. Impossível! Aquela rapariga está morta. Ou talvez sejam gêmeas, murmurou ele, a mão a tremer ao acender um cigarro. Ele lembrou-se do acidente de há 3 anos, sabia que a tinha abandonado. Depois, ouviu rumores sobre uma grávida que tinha morrido num acidente naquela estrada deserta e que ninguém reclamou o corpo. Assumiu que era Leonor. A sua cobardia impediu-o de confirmar, de lhe fazer um funeral. Apenas acendeu secretamente umas velas num cruzamento e seguiu em frente. Sofia saiu da casa de banho, enrolada numa toalha. Vendo o marido pensativo, irritou-se e deu-lhe um pontapé. Ainda estás a pensar naquele fantasma? Já te disse, deve ser só alguém parecido. O mundo tem milhares de milhões de pessoas. É normal haver sócias. Mas a voz, o olhar e aquela pequena cicatriz no fim da sobrancelha esquerda. É idêntica, disse João, a tremer. Para com isso não me assustes, gritou Sofia, sentando-se à penteadeira para aplicar uma máscara facial. E que importa quem ela é? O importante é que amanhã, na festa do Grupo SP, o meu pai já tratou de tudo para que conheças os chefes. Dizem que o novo investidor de Zurique é muito generoso. Vê se te comportas bem. Se conseguirmos o contrato para fornecer os interiores da segunda fase, o lugar de vice-diretor é teu. Ao ouvir falar de carreira e sucesso, os olhos de João brilharam um pouco, afastando temporariamente o medo. Sim, ele era agora o genro querido do diretor de uma empresa de construção. O futuro era promissor. Uma ex-mulher simplória, mesmo que tivesse ressuscitado ou mudado de vida, era apenas uma mulher. Ele era um homem com uma base sólida, de que tinha medo. Eu sei, amanhã vou usar o fato azul que me compraste. Vou definitivamente recuperar o investimento, disse João, levantando-se para abraçar os ombros da esposa, bajulando-a. É assim mesmo que eu gosto, meu marido, sorriu Sofia, satisfeita. Mas que estranho. Há pouco ouvi o pessoal do aeroporto a chamar-lhe Senhora Leonor. Será que tem o mesmo nome? Os dois olharam um para o outro e o silêncio pairou sobre o quarto. Na manhã seguinte, a festa de inauguração do Royal Algarve foi realizada ao ar livre, na ventosa costa da Praia da Falésia. O espaço estava decorado com milhares de rosas brancas e orquídeas importadas, combinadas com o brilho de lustres de cristal, criando um cenário de conto de fadas.
Os convidados eram todas figuras importantes do setor imobiliário, financeiro e autoridades locais. Os supercarros faziam fila no parque de estacionamento. A família de João chegou no Mercedes C300 do sogro. Dona Aurora também veio, exuberante num vestido de veludo vermelho, coberta de ouro no pescoço e nos pulsos, parecendo uma ourivesaria ambulante. Nossa, este resort é mesmo enorme, querido, exclamou Dona Aurora, os olhos a brilhar enquanto olhava em redor. Se o nosso João fosse chefe aqui, que orgulho para a mãe. Mãe, fale mais baixo, as pessoas vão rir-se de nós, advertiu João, ajeitando a gravata. Sentia-se um pouco intimidado pelo luxo excessivo do local. Sofia, por outro lado, estava mais confiante. Deu o braço a João, caminhando de peito feito pelo tapete vermelho. Tem confiança. O meu pai disse que hoje até vem um representante da sede de Zurique. Parece que é uma jovem empresária muito talentosa. O nome dela em inglês é qualquer coisa como Catarina. Catarina de Lacerda, interrompeu o sogro de João, o senhor Andrade. Essa mulher não é de brincadeiras. Tem apenas 28 anos e já controla uma das maiores cadeias de joalharia da Europa. Hoje, o teu objetivo é abordá-la, oferecer-lhe uma bebida, entregar-lhe o teu cartão de visita. Sim, pai. Eu lembro-me. A família foi conduzida por uma recepcionista para a área das mesas VIP, o que surpreendeu e envaideceu imensamente o senhor Andrade. Devem valorizar muito a reputação da nossa empresa, a Andrade Filhos, para nos sentarem tão perto do palco. João também se sentiu mais animado, procurando oportunidades à sua volta. Exatamente às 18 horas, a música suave parou e as luzes do palco acenderam-se. O apresentador subiu ao palco e anunciou com voz clara: Minhas senhoras e meus senhores, é com grande honra que convido a vice-presidente do Grupo SP, fundadora da marca de joalharia, Catarina Lacerda, e a mulher conhecida como a Rainha da Joalharia, a senhora Catarina de Lacerda, a subir ao palco para o discurso de abertura. Os aplausos soaram como um trovão. Do lado do palco, uma mulher surgiu. Usava um vestido de gala preto, adornado com milhares de cristais Swarovski, com uma racha alta que exibia as suas pernas longas e esguias. Ao pescoço, usava um colar de raras pérolas negras do Tahiti. Cada pérola, grande e brilhante, refletia as luzes do palco de forma hipnótica. O cabelo estava preso num coque alto e elegante, o rosto maquilhado de forma subtil, mas poderosa. Toda a sala susteve a respiração perante tamanha beleza. Mas na mesa número 1, 4 pessoas pareciam petrificadas. O copo de vinho na mão de João caiu ao chão, estilhaçando-se. O vinho tinto salpicou o vestido branco de Sofia, mas ela nem se importou. Estava de boca aberta, os olhos arregalados, a olhar para o palco. Dona Aurora gaguejava, a mão no peito, o rosto sem uma gota de sangue. O fantasma. O fantasma da Leonor. No palco, sob o brilho dos holofotes, Leonor estava em frente ao microfone. Não falou de imediato, mas percorreu a sala com o olhar, detendo-se longamente, profundamente, na mesa número 1. O seu olhar encontrou o olhar aterrorizado de João, perfurando a sua alma sombria. Ela sorriu, um sorriso belo como uma rosa com espinhos venenosos. Boa noite a todos. Eu sou Catarina de Lacerda, ou como alguns me conheciam, Leonor. A sua voz ressoou pelo sistema de som de alta potência, clara, cada palavra uma sentença de morte para aqueles que estavam lá embaixo. João sentiu o mundo a girar. Agarrou-se à beira da mesa para não cair. A esposa simplória e maltrapilha, que ele tinha descartado como um objeto fora de uso, estava agora no auge do sucesso, a olhá-lo de cima como se ele fosse uma formiga. Assim que a declaração de Leonor terminou, o ar pareceu ser sugado do vasto salão do Royal Algarve. O silêncio pairou sobre as centenas de convidados, tão pesado que o som das ondas a quebrar na areia da praia da Falésia se tornou perfeitamente audível. No palco, Leonor permanecia, orgulhosa como uma deusa da vingança.
O holofote iluminava-a, realçando o brilho frio do seu colar de pérolas negras do Tahiti. Ela não desceu de imediato, deixando que o silêncio torturasse aqueles sentados na mesa número 1. Na plateia, Dona Aurora tremia, os dentes a bater uns nos outros. Ela agarrou com força o braço do Sr. Andrade, o seu compadre, as unhas pintadas de vermelho a cravarem-se no tecido caro do fato dele. Se, Sr. Andrade, é mesmo a Leonor, ou é um fantasma? Ouvi dizer que ela tinha morrido afogada. O Sr. Andrade afastou bruscamente a mão de Dona Aurora. Irritado, o suor a começar a brotar na sua testa. Como empresário experiente, ele não acreditava em fantasmas, acreditava apenas em dinheiro e poder. E a mulher no palco, fosse quem fosse, detinha atualmente o poder de vida ou de morte sobre o projeto que a sua empresa, a Andrade Filhos, tanto cobiçava. Cale-se! Que fantasma, que nada! É uma pessoa de carne e osso. Está a ver? Que inferno! Sibilou o Sr. Andrade, virando-se para fuzilar o genro com o olhar. João, explica-te. Disseste que a tua ex-mulher era uma analfabeta do campo que tinha desaparecido. Como é que ela é agora vice-presidente do SP? Arruinaste-nos a todos. João estava sentado, o rosto pálido. Olhava para Leonor e depois para as suas próprias mãos a tremer. A imagem da sua ex-mulher grávida, ajoelhada a implorar-lhe na noite de tempestade de há 3 anos, sobrepôs-se à imagem da mulher poderosa no palco. Um contraste cruel que paralisou o seu cérebro. Eu não sei. Pai, eu juro que não sei, gaguejou João, a voz embargada como se alguém o estivesse a estrangular. Sofia, ao seu lado, era diferente. O medo inicial foi rapidamente substituído por um ciúme e uma inveja loucos. Ela olhava fixamente para o vestido de gala de Leonor, para o colar de pérolas que valia uma fortuna. Aquelas coisas deviam pertencer-lhe a ela, a filha querida do dono da construtora, não a rapariga que cheirava a peixe de antigamente. De certeza que fez cirurgia plástica e arranjou um velho qualquer em Zurique para chegar onde chegou, sibilou Sofia, a voz cheia de veneno. De que tens medo? Uma mulher que vende o corpo para subir na vida não mete medo a ninguém. Deixa-me desmascará-la. Antes que alguém a pudesse impedir, Leonor começou a mover-se. Desceu os degraus do palco, o som dos seus saltos altos a marcar um ritmo regular, calmo, mas opressivo. A multidão abriu-se automaticamente para lhe dar passagem, como súbditos a saudar a sua rainha. Ela não se dirigiu aos funcionários do governo ou aos grandes parceiros, mas caminhou diretamente para a mesa número 1. A cada passo que ela dava, o coração de João batia mais forte. Ele queria levantar-se e fugir, mas os seus pés pareciam pregados ao chão. Leonor parou mesmo em frente a João. O perfume Santal 33 voltou a envolver-lo, intenso e sufocante. Ela não disse nada, apenas pegou num copo de vinho tinto do tabuleiro de um empregado que passava e agitou-o suavemente. Há quanto tempo, ex-marido, começou Leonor, a sua voz suave como veludo, mas afiada como uma navalha. Pareces pior do que eu imaginava. A vida com a nova mulher deve ser difícil, não? João engoliu em seco, tentando forçar um sorriso, mas os músculos do seu rosto estavam rígidos. Leonor, quando é que voltaste? Por que não me avisaste? Afinal, fomos casados. Casados? Leonor riu, um riso curto e desdenhoso. Tu és digno de usar essa palavra? Lembro-me que há 3 anos foste tu e a tua mãe que me puseram na rua como um saco de lixo. Lembras-te? Chovia muito nessa noite. Ela inclinou o copo, o líquido vermelho a ondular como sangue. O seu olhar escureceu, cravando-se na sua alma. Dona Aurora, tendo recuperado um pouco da sua compostura, deixou que a sua natureza gananciosa e descarada viesse ao de cima. Ela pensou que, afinal, Leonor tinha sido sua nora, tinha-a servido como uma rainha, talvez ainda restasse algum sentimento.
Além disso, vendo Leonor tão rica agora, se conseguisse tê-la de volta, não seria ela a beneficiar? Dona Aurora levantou-se apressadamente, com um sorriso falso e interesseiro, estendendo a mão cheia de anéis de ouro para agarrar a mão de Leonor. Oh, minha nora, eu sabia que não tinhas morrido. Eu sempre disse ao João que tinhas um futuro brilhante. Como poderias morrer jovem? Meu Deus, que saudades tuas nestes 3 anos. Onde andaste? O importante é que voltaste. Volta para a mãe. Ploc! O som seco ecoou, silenciando os murmúrios do salão. A mão de Dona Aurora foi violentamente afastada por Leonor. Ela não lhe bateu, mas o gesto continha um nojo extremo, como se tivesse acabado de tocar em algo imundo e contagioso. Leonor tirou um lenço de seda da sua mala, limpou meticulosamente cada dedo que tinha tocado na mão de Dona Aurora e depois deixou o lenço cair ao chão. A senhora enganou-se na pessoa, disse Leonor friamente, sem pestanejar. Eu não tenho mãe, e muito menos uma sogra que expulsa a nora grávida de 6 meses para a rua para morrer à fome. Guarde esse título para a sua preciosa nora ao seu lado. Dona Aurora ficou paralisada, o rosto a passar de vermelho a roxo de humilhação em público. Sofia não aguentou mais. Bateu na mesa e levantou-se, apontando o dedo a Leonor. Que atitude é essa? Não penses que vestir umas roupas de marca te transforma numa rainha. A tua essência continua a ser a de uma vendedora de peixe. Atreves-te a ser mal educada com a tua sogra? Leonor virou-se, o seu olhar afiado a percorrer Sofia da cabeça aos pés. Sorriu de lado. E quem é você? A empregada desta mesa? Ou a amante que subiu de posto, mas ainda não aprendeu as maneiras de uma pessoa civilizada? Tu! Sofia engasgou-se, a tremer de raiva. Tiago, chamou Leonor suavemente. Estou aqui, chefe. Tiago apareceu imediatamente atrás dela. Esta convidada parece um pouco descontrolada, está a afetar o ambiente da festa. Verifica a lista de convidados, vê se houve algum engano. Lembro-me que a SP só convida parceiros de classe, não pessoas sem um mínimo de educação. Tiago acenou com a cabeça e fez sinal a 2 seguranças altos para se aproximarem. O senhor Andrade, vendo a situação a escalar, levantou-se apressadamente para intervir. Sabia que se a sua filha fosse expulsa dali, a Andrade, filhos, perderia toda a credibilidade e, mais importante, a oportunidade de negócio. Senhora Catarina, por favor, acalme-se, disse o senhor Andrade com um sorriso subserviente. A minha filha é jovem e imatura. Não sabe o que faz. Por favor, perdoe-a. Eu sou Antônio Andrade, diretor da construtora Andrade, Filhos. Admiramos muito o seu talento e desejamos colaborar neste projeto do Royal Algarve. Leonor olhou para o senhor Andrade, um brilho de cálculo no seu olhar. Ela conhecia bem aquele velho, um oportunista disposto a vender a alma por lucro. Todas as obras da Andrade, Filhos, eram feitas com materiais de baixa qualidade, e foi o dinheiro dele que ajudou João a abandonar. Mas se os expulsasse agora, o espetáculo perderia a graça. Ela queria dar-lhes esperança, deixá-los subir bem alto antes de os empurrar para o abismo. Leonor sorriu, um sorriso socialmente perfeito que não chegava aos olhos. Ah, o senhor Andrade. Ouvi dizer que a Andrade Filhos é muito famosa no Algarve, disse ela, com um tom que o senhor Andrade não conseguiu decifrar se era um elogio ou sarcasmo. Está bem, em consideração ao senhor Andrade, não vou levar a peito infantilidades, mas espero que na minha festa não haja mais barulho de mercado. Dito isto, ela ergueu o seu copo na direção do senhor Andrade como um aviso velado e virou-se para ir embora, deixando a família de João para trás, uns aliviados, outros a ferver de ódio. O senhor Andrade virou-se e deu uma bofetada sonora no rosto de Sofia. Cala essa boca. Queres que morramos todos? Sabes quem ela é? É a investidora principal. Se arruinares os meus negócios, ponho-vos aos 2 na rua.
Sofia levou a mão à bochecha, as lágrimas a quererem saltar, olhando ressentida para o pai e depois para o marido. João apenas baixou a cabeça, sem ousar dizer uma palavra. Tinha tanto medo de Leonor como do sogro. Percebeu que, neste jogo, ele era o peão mais inútil. A noite de festa passou como uma tortura mental para João. Ele observava Leonor a circular entre os convidados poderosos, a brindar e a conversar fluentemente em inglês e francês. Ela brilhava, uma beleza intelectual e autoritária que ele nunca tinha visto. Lembrou-se dos dias em que ela cozinhava na cozinha, o cheiro do peixe a entranhar-se no seu cabelo. Ele desprezava-a. Achava que ela não era digna de um engenheiro civil como ele. Mas agora, a distância entre eles era um abismo. Ele era apenas um grão de areia a seus pés. No entanto, um pensamento vil começou a germinar na mente de João. Afinal, ela tinha o amado perdidamente. Tinha sacrificado tudo por ele. Será que ainda restava algum sentimento no seu coração? As mulheres, por mais fortes que fossem, tinham sempre uma fraqueza pelo primeiro amor. Se ele soubesse como reavivar as velhas memórias, talvez pudesse usá-la para subir na vida, e se conseguisse livrar-se de Sofia para voltar a ser o rei ao lado de Catarina de Lacerda. A ideia fez os olhos de João brilharem de ganância. Ele bebeu o seu copo de um só trago, ajeitou o fato e decidiu procurar uma oportunidade para se aproximar de Leonor quando ela estivesse num corredor mais isolado. Às 22 horas, a festa começou a dispersar. Leonor estava na varanda do segundo andar da Vila VIP, a olhar para o mar noturno. O vento do mar agitava-lhe o cabelo, trazendo uma brisa fria. Tiago aproximou-se e deu-lhe um chaile fino. Tudo a correr como a senhora previu. O velho Andrade está a fazer de tudo para entregar a proposta de concurso amanhã de manhã. Até tentou subornar o nosso gestor de projeto para ter uma reunião privada consigo. Leonor aconchegou o chaile sobre os ombros, bebendo um gole de chá quente. Aceita a proposta dele, mas impõe as cláusulas mais rigorosas. Exige um depósito de garantia de 30% do valor do contrato para participar. E diz-lhe que a SP precisa de um empreiteiro com uma capacidade financeira extremamente sólida para garantir os prazos. A senhora pretende levá-lo a apostar tudo? Perguntou Tiago com admiração na voz. Eu não o estou a enganar. Estou apenas a dar-lhe uma lição sobre a ganância, respondeu Leonor, o olhar frio. Ele vai usar todo o seu capital, até pedir dinheiro a agiotas para conseguir este projeto. Quando ele tiver esvaziado os bolsos, será o momento de eu cortar a corda. E o seu ex-marido? Ele está a rondar o átrio, parece que quer falar consigo. Leonor sorriu de lado. Deixa-o subir. Também quero ver que peça ele vai representar. 5 minutos depois, João foi conduzido à varanda. Entrou hesitante, as mãos a mexerem no fato, o rosto a tentar parecer arrependido e apaixonado. Ao ver Leonor encostada ao parapeito, o luar prateado a envolver-la numa aura solitária, mas mortalmente sedutora. João engoliu em seco. Léo, chamou ele suavemente. Leonor não se virou, a sua voz monótona. Tens 3 minutos. Fala antes que eu chame os seguranças para te atirarem à piscina. João estremeceu e aproximou-se mais um passo. Léo, eu sei que me odeias. Eu mereço morrer. Nestes 3 anos, não houve uma noite em que eu dormisse em paz. Pensei que tinhas morrido. Se eu soubesse que estavas viva, teria procurado por ti em todo o lado. Procurado por mim. Para quê? Leonor virou-se, de braços cruzados. Para me pedires dinheiro para o funeral ou para veres se eu já estava bem morta. Não, não digas isso. João ajoelhou-se, o seu velho truque sempre que cometia um erro. Ele ergueu os olhos úmidos para ela. Fui forçado, a minha mãe, o pai da Sofia. Eles forçaram-me. Fui fraco, fui cobarde. Mas o que eu sentia por ti era verdadeiro. Olha para mim. Nestes 3 anos, tenho vivido como um fantasma ao lado da Sofia. Não sou feliz.
Leonor olhou para o homem ajoelhado a seus pés. Antigamente, sempre que ele se ajoelhava para pedir desculpa por chegar tarde e bêbado ou por lhe ter batido, ela amolecia e perdoava. Ela pensava que era sinceridade, mas agora, sob a lente da maturidade e da dor, via apenas um homem desprezível e sem espinha dorsal, disposto a vender a sua dignidade por benefício próprio. Dizes que foste forçado, repetiu Leonor, a sua voz suave a enganar o oponente. João, pensando que ela estava a ceder, acenou freneticamente com a cabeça. Sim, sim, eles forçaram-me, tu sabes. Eu sou apenas um engenheiro zeco, como poderia lutar contra o poder deles? Agora que és tão bem-sucedida, salva-me. Eu deixo a Sofia, serei teu escravo. Podemos recomeçar, Léo. Ele disse isto enquanto tentava agarrar o pé descalço dela, visível sob a racha do vestido. Leonor recuou um passo, o brilho de falsa compaixão a desaparecer dos seus olhos, substituído por um nojo explícito. Recomeçar? Ela riu, um riso amargo que ecoou na noite. João, quem pensas que eu sou? A Leonor ingênua de antigamente. Ela inclinou-se, o seu rosto perto do dele, e sussurrou. Queres uma oportunidade, não é? Está bem, eu dou-te uma oportunidade. Os olhos de João brilharam. A sério, Léo? Amanhã, diz ao teu sogro para trazer 50 milhões de euros como depósito de garantia para o projeto Royal Algarve. Se a Andrade Filhos ganhar o concurso, considerarei perdoar-te. Sim, 50 milhões? João ficou de boca aberta. Era uma quantia astronômica, todo o capital e os bens hipotecados da Andrade. Filhos, não vale a pena? O teu amor vale apenas palavras vãs? Leonor endireitou-se, sacudindo as mãos como se limpasse pó. Se não conseguires, desaparece da minha vista. E lembra-te, nunca mais te quero ver por aqui. Senão, não será apenas um copo de vinho partido, mas sim o sustento de toda a tua família. João levantou-se a tremer. Ele percebeu a intenção de Leonor. Era uma aposta. Se a Andrade Filhos ganhasse o projeto de milhares de milhões, 50 milhões seria uma ninharia, e ele teria tudo, dinheiro, status e talvez até o perdão de Catarina. Mas se perdesse, eu vou tentar. Espera por notícias minhas, disse João, e afastou-se cabisbaixo, já a maquinar como convencer o sogro a hipotecar os seus bens. Ele não sabia que estava a cavar a sua própria sepultura e a da sua nova família. Leonor observou-o a afastar-se, o olhar frio como o orvalho da noite. Tiago. Sim, prepara a documentação legal. Assim que a Andrade Filhos transferir o depósito de garantia, ativa a cláusula de violação de contrato relativa à má execução de obras passadas. Quero que, no prazo de 1 mês, a Andrade Filhos declare falência e que esses 50 milhões sejam permanentemente congelados. Entendido, chefe? Uma jogada implacável, comentou Tiago, mas a sua voz não continha crítica, apenas obediência. Implacável? Leonor ergueu a cabeça para a lua. Comparado com matar uma criança por nascer e empurrar a própria esposa para a morte, este dinheiro não é nada. Ela colocou a mão sobre o seu ventre, onde a cicatriz da cesariana de emergência de antigamente ainda lá estava, a doer sempre que o tempo mudava. Meu filho, vê como a mãe cobra a tua dívida. Um ambiente de trabalho tenso pairava. Os empreiteiros faziam fila para entregar as suas propostas, mas a prioridade número 1 era para a empresa Andrade Filhos. Seguindo as ordens secretas da senhora Catarina, o senhor Andrade e João entraram na sala de reuniões VIP, de pasta na mão, os rostos ansiosos, mas também exultantes. Leonor estava sentada na cabeceira da mesa, a rodar uma caneta Montblanc nos dedos. Hoje, usava um fato branco imaculado, o cabelo preso num rabo de cavalo alto, parecendo dinâmica e incrivelmente perspicaz.
Bom dia, senhora Catarina. Bom dia a todos os diretores. Cumprimentou o senhor Andrade, curvando-se, as costas da sua camisa encharcadas de suor. Na noite anterior, João tinha lhe garantido que Leonor ainda tinha sentimentos por ele, que isto era um teste, que o projeto era uma mina de ouro. O senhor Andrade, com a sua ganância desmedida, decidiu arriscar. Hipotecou a sua vivenda, um terreno na Praia da Rocha, e pediu dinheiro a agiotas para juntar os 50 milhões. Sentem-se, por favor, disse Leonor, apontando para as cadeiras em frente. Já analisei o vosso portfólio. A Andrade. Filhos têm experiência, mas a sua dimensão é pequena para os requisitos da SP. No entanto, ela parou, olhando para João, que estava sentado encolhido ao lado do sogro. Ele olhou para ela com um olhar suplicante. Aprecio o vosso entusiasmo, especialmente o do senhor João, um funcionário muito dedicado. O senhor Andrade sorriu de orelha a orelha. Sim, o meu genro é muito dedicado. Ele disse que a senhora Catarina é uma pessoa justa que valoriza o talento. Está bem, vamos diretos ao assunto. Leonor empurrou um grosso contrato para a frente. Este é o contrato promessa. Cláusula número 8. A parte B. Andrade, Filhos, depositará 50 milhões de euros numa conta garantia de um banco designado imediatamente após a assinatura, para garantir o compromisso de execução. Em caso de atraso ou violação de qualquer norma técnica do anexo, este montante será integralmente perdido. O senhor Andrade pegou na caneta, a mão a tremer ligeiramente. 50 milhões. Era uma quantia demasiado grande. Senhora Catarina, esta cláusula de violação não parece um pouco rigorosa demais? A engenharia tem 1001 variáveis. Está com medo, senhor Andrade? Leonor ergueu uma sobrancelha, o tom provocador. A SP é um grupo internacional. Trabalhamos com padrões de 6 estrelas. Se não confia na sua capacidade, pode retirar-se agora mesmo. Lá fora, há dezenas de empreiteiros na fila, ansiosos por depositar o dinheiro. João, vendo o sogro hesitar, deu-lhe um toque no braço. Assine, pai. É uma oportunidade única na vida. A Léo. Quer dizer, a senhora Catarina prometeu que nos ia ajudar. O senhor Andrade olhou para o genro e depois para o olhar poderoso e de compromisso implícito de Leonor. A ganância venceu o medo. Ele rangeu os dentes e assinou o contrato com um traço firme. Está bem. Vou até ao fim consigo. Leonor olhou para a assinatura no papel, os cantos dos seus lábios a curvarem-se ligeiramente. O som da caneta no papel era tão agradável como música. Era o som da abertura das portas do inferno para aquela família. Parabéns, senhor Andrade. O dinheiro tem de estar na conta antes do meio-dia de hoje. Ela levantou-se, apertou a mão do senhor Andrade superficialmente e depois virou-se para João. E parabéns a si, João. Cumpriu bem a sua missão. João sorriu ingênuo, pensando que estava a ser elogiado. Ele não sabia que a missão de que Leonor falava era a de um peão sacrificado para levar toda a sua família para a ruína. Quando a porta da sala de reuniões se fechou atrás deles, Leonor virou-se para Tiago. Liga para a inspeção de obras e para a ASAE. Envia-lhes as provas do uso de materiais de contrafação pela Andrade, NM de Filhos, na obra do Hotel Vista Mar, no mês passado. E avisa o banco para se preparar para executar a dívida assim que houver problemas. Sim, minha rainha, sorriu Tiago, fechando o portátil. O jogo de tronos na Ilha Dourada estava prestes a começar a sério. Leonor foi para a varanda, olhando para a cidade movimentada lá embaixo. O vento do mar agitava a sua roupa branca. Ela parecia uma gaivota que tinha acabado de sobreviver a uma tempestade, forte e livre, mas com as garras prontas para caçar. 13. Marisqueira, o Pescador, um dos locais mais sofisticados da Marginal de Olhão. O ambiente na sala VIP era de festa.
O tilintar dos copos, as gargalhadas e as conversas altas abafavam o som suave das ondas lá fora. O senhor Andrade, o rosto vermelho do vinho, levantou-se com um copo de brandy caro na mão, a voz arrastada, mas eufórica. Vamos, todos a brindar. Um brinde a Andrade, filhos, por ter assinado o contrato do século. Um brinde ao meu querido genro João, por este grande feito. Estes 50 milhões de depósitos são uma ninharia. Depois do projeto concluído, vamos faturar 500 milhões. Saúde! Saúde, chefe! Saúde, João! Gritaram os funcionários e familiares, todos eufóricos, como se tivessem ganho a lotaria. João, sentado ao lado do sogro, também estava corado pelo vinho e pela vitória. Alargou a gravata, recostou-se na cadeira, sentindo-se nas nuvens. Olhou de lado para Sofia. Hoje, ela usava um conjunto de joias novo, o sorriso de satisfação estampado no rosto. Vês? Eu não te disse? Sussurrou Sofia ao ouvido do marido, o hálito a vinho a bafejá-lo no rosto. Aquela Leonor ainda está caidinha por ti. Só está a fazer-se de difícil, mas que mulher não amolece com um antigo amor? Basta umas palavras doces, um pouco de teatro, e ela cede logo. Agora, a Andrade. Filhos têm a faca e o queijo na mão. Dinheiro no bolso, reputação em alta, vamos poder desfrutar à grande. João acenou. Um desprezo secreto a crescer dentro dele por Leonor. Ele achava-a estúpida, rica e sofisticada, e daí? No final, deixou-se levar por ele. Ele pensou para si mesmo que, depois disto, arranjaria uma maneira de a afastar do projeto e assumir o controle total. Aí, ele mostrar-lhe-ia o que era ser traído. Dona Aurora, sentada em frente, estava a descascar uma sapateira. O sorriso não lhe cabia no rosto. É o meu filho, talentoso como ninguém. Eu sempre disse que esta família ia enriquecer graças à sorte do João. 50 milhões de depósito. Que risco, mas quem não arrisca, não petisca. Toda a família estava imersa na embriaguez da sua vitória ilusória. Eles não sabiam que, no momento em que brindavam, do outro lado do sistema bancário, uma ordem de congelamento de conta tinha acabado de ser ativada. E nas redes sociais, uma tempestade mediática começava a formar-se, escura e violenta como a tempestade que anos antes tinha varrido a vida de Leonor. 14h30. O telemóvel do Sr. Andrade na mesa começou a tocar incessantemente. O toque estridente quebrou o ambiente festivo. O senhor Andrade franziu o sobrolho ao ver o ecrã. Era o chefe da contabilidade. Alô? O que se passa para me ligares a esta hora? Estou a festejar, disse ele bruscamente. Do outro lado, ouviu-se uma voz esganiçada, alterada pelo medo. Diretor, estamos tramados, estamos mesmo tramados. O que tramados? De que raio estás a falar? Gritou o senhor Andrade, fazendo com que toda a sala se calasse. A conta dos 50 milhões que transferimos para o banco como garantia para a SP foi congelada. O banco diz que há uma ordem de congelamento de emergência por suspeita de origem ilícita dos fundos e violação do contrato de crédito. O quê? O senhor Andrade levantou-se de um salto, a cadeira a cair com um estrondo. Mas que disparate é esse? O dinheiro foi de empréstimos, de hipotecas, tudo legal. Como assim, ilícito? Antes que o senhor Andrade pudesse recuperar o fôlego, o telemóvel de João também começou a vibrar. Era um amigo jornalista. Alô, João? Vai já à net. A empresa do teu sogro está na primeira página. O caso da varanda do Hotel Vista Mar, que desabou no mês passado. Agora apareceram provas de que a Andrade Filhos usou aço falso e cimento misturado com areia do mar. A polícia econômica está a investigar. Estão a caminho da sede para fazer buscas. Ao ouvir isto, o telemóvel escorregou da mão de João, caindo sobre um prato de lagosta e partindo-se. O seu rosto passou de vermelho a branco, e depois a um cinzento de cinza. Pai!
Pai, gaguejou João, apontando para a televisão na parede que transmitia o telejornal. No ecrã, uma pivô com uma expressão séria lia uma notícia de última hora. Última hora. As autoridades detetaram graves irregularidades na construção do Hotel Vista Mar, a cargo da construtora Andrade Filhos. Segundo os resultados da perícia, todo o aço estrutural era de origem desconhecida e com rótulos falsificados. O caso está a causar um grande escândalo no Algarve. Sabe-se que esta empresa tinha acabado de assinar uma parceria com o Grupo SP para o projeto multimilionário Royal Algarve. A imagem mudou para a sede da Andrade Filhos a ser selada pela polícia. Funcionários em pânico, a polícia a ler um mandado de busca. O senhor Andrade olhava fixamente para o ecrã, os olhos esbugalhados, a mão no peito, a boca a abrir e a fechar sem emitir som. A tensão arterial subiu-lhe ao cérebro, fazendo-o cambalear e cair no chão frio do restaurante. Pai! Pai! Gritou Sofia, correndo para o amparar. Chamem uma ambulância! Rápido! A sala mergulhou no caos. Dona Aurora chorava histericamente. João ficou paralisado, um suor frio a escorrer-lhe pelo corpo. Ele percebeu tudo. A cláusula número 8 do contrato com a SP. Ele lembrava-se vagamente de uma linha minúscula no anexo. A parte SP tem o direito de rescindir unilateralmente o contrato e confiscar a totalidade do depósito de garantia. Se a parte B, Andrade Filhos, se envolver em escândalos legais que afetem gravemente a Sephorienda, reputação da marca do projeto. Era uma armadilha. Uma armadilha perfeita, montada desde o início. Os 50 milhões perdidos. Enquanto a família Andrade estava em pânico a levar o homem para o hospital no estaleiro de obras do Royal Algarve, Leonor passeava calmamente a inspecionar o progresso. Usava um capacete de segurança branco com o logótipo dourado da SP, um macacão caqui justo e botas de couro pretas de cano alto. Não parecia estar a inspecionar uma obra, mas sim a fazer uma sessão fotográfica de alta costura no meio do betão e do aço. Tiago caminhava ao seu lado, de tablet na mão, a atualizar constantemente a situação. Chefe, o senhor Andrade foi hospitalizado com um AVC. O prognóstico é reservado. O banco já executou os bens hipotecados, incluindo a vivenda onde mora e 2 terrenos de luxo. E os agiotas que emprestaram os 50 milhões. Já estão a caminho do hospital. Leonor parou em frente a uma pilha de materiais de construção que a Andrade Filhos tinha entregado de manhã para fazer boa figura. Ela deu um toque leve com a bota num saco de cimento. Este cimento, disse ela com voz calma, só serve para construir pocilgas. Para um resort de 6 estrelas, desabaria num instante. Sim, e é por isso que temos base para ativar a cláusula de penalização adicional, respondeu Tiago com um sorriso. A senhora calculou tudo na perfeição. Pensei que ia usar os sentimentos para o atormentar, mas atacou diretamente a parte econômica. Para este tipo de gente, a dor de perder dinheiro é pior do que uma facada. Leonor virou-se, o vento do mar a agitar os seus cabelos castanhos. O seu olhar perdeu-se no horizonte, na direção do Hospital Distrital de Faro. Tiago, sabes por que escolhi este método? Porque os queria na miséria. Não só isso. Leonor abanou a cabeça. Quero que eles provem o sabor da esperança máxima seguida do desespero absoluto. A sensação de cair de uma grande altura dói 1000 vezes mais do que rastejar no chão. Antigamente, quando eu estava grávida, eles deram-me a esperança de um lar, e foram eles que a destruíram. Agora, estou a devolver-lhes na mesma moeda. Ela tirou os óculos de sol, revelando seus olhos amendoados, penetrantes, mas com um toque de cansaço. Continuemos. Envia um comunicado de imprensa. A SP rescinde oficialmente o contrato com a Andrade Filhos. Processa a Andrade
filhos por fraude e danos à marca, exige uma indemnização adicional de 20 milhões. Mais 20 milhões? A senhora quer levá-los à ruína total? A vida ou a morte é uma escolha deles. Se tivessem feito negócios honestos, sem ganância, sem usar materiais falsos, a minha armadilha, mesmo que montada, seria inútil. Foram eles que meteram a cabeça na forca. 19 do mesmo dia. Hospital Distrital de Faro. O corredor das urgências estava mais barulhento que um mercado. Não eram os lamentos dos familiares dos doentes, mas sim os gritos e a destruição dos cobradores de dívidas. Onde está o João? Onde está a Sofia? Venham cá pagar o que devem. Gritou um homem todo tatuado, com um taco de beisebol na mão, a bater com força na porta do quarto. Sofia estava encolhida num canto, o cabelo desgrenhado, sem qualquer vestígio da sua antiga arrogância. Dona Aurora estava escondida debaixo da cama do senhor Andrade, a tremer como varas verdes. João estava à porta, o rosto inchado e roxo das pancadas que tinha levado à entrada. Por favor, acalmem-se. O meu sogro está nas urgências. O dinheiro. Nós vamos pagar, implorou João, a voz a falhar de medo. Pagar? Com quê? 50 milhões mais juros diários. Vais pagar com promessas? O chefe dos cobradores agarrou João pelo colarinho e levantou-o. Ouvi dizer que a empresa do teu sogro faliu. Os bens foram todos arrestados pelo banco. Agora, só me resta levar as vossas vidas para abater a dívida. Não, por favor. Sofia correu, ajoelhando-se e abraçando a perna do homem. Por favor, poupe a minha família. Eu tenho o meu marido, ele é um bom engenheiro, ele vai trabalhar para pagar. Engenheiro? O chefe riu com desdém, cuspindo no chão. Ouvi dizer que este tipo acabou de ser despedido da SP e está na lista negra da construção civil por cumplicidade no uso de materiais falsos. Nem um cão o contrata agora. Ele empurrou Sofia com força, que caiu para trás, batendo com a cabeça na beira da cama. O sangue começou a escorrer. Sofia! Gritou João, tentando correr para ajudar, mas foi agarrado por 2 capangas. Nesse momento, o som familiar de saltos altos ecoou do fundo do corredor. Aquele som, estranhamente, tinha o poder de fazer parar até os bandidos mais exaltados. Um grupo de seguranças de fato preto e óculos escuros, altos e musculosos, aproximou-se, abrindo caminho no meio da confusão. No centro deles estava Leonor. Usava a mesma roupa elegante da tarde, mas agora com um trench coat preto comprido, parecendo uma verdadeira chefe da máfia. O chefe dos cobradores semicerra os olhos. Quem é esta? Queres meter-te onde não és chamada? Leonor não lhe respondeu. Passou pela multidão e entrou diretamente no quarto. Olhou para a cena de devastação. O senhor Andrade em coma na cama, rodeado de tubos. Dona Aurora a rastejar de debaixo da cama. Sofia a chorar com a cabeça a sangrar. João a ser segurado como um cão. Bem, que animação, disse Leonor. A sua voz leve, mas que fez a temperatura do quarto descer para abaixo de 0. João, ao vê-la, viu um bote salva-vidas. Debateu-se e gritou: Léo! Léo, ajuda-me! Ajuda a minha família! Tu és tão rica, 50 milhões não são nada para ti. Paga por mim, por favor, eu imploro-te. Leonor virou-se para o chefe dos cobradores e perguntou calmamente: Quanto é? O chefe, vendo a aura imponente da mulher e a sua comitiva de seguranças profissionais, abrandou um pouco o tom. Com juros, até hoje, são 52 milhões. A menina vai pagar por eles? Leonor sorriu e tirou da mala um maço grosso de notas. Os olhos de João e Sofia brilharam de esperança. Mas Leonor não deu o dinheiro ao chefe. Aproximou-se de João e atirou-lhe as notas de 500 euros à cara, uma a uma. As notas roxas voaram e caíram no chão sujo. Isto são 5.000 euros para as despesas hospitalares do senhor Andrade. Considera isto
O último ato de caridade para com o homem que quase foi meu sogro. Depois, virou-se para o chefe. Quanto à dívida de 52 milhões, não tenho nada a ver com isso. Façam o vosso trabalho, desde que não haja mortes no hospital. Eu só vim inspecionar os resultados. O quê? João ficou paralisado. Tu vieste aqui só para te rires de mim? Não. Leonor abanou a cabeça, o olhar afiado como uma faca a cravar-se no seu coração. Vim dizer-te a verdade. Quem enviou as provas do caso Vistamar para a polícia fui eu. Quem inseriu a cláusula de penalização de 50 milhões no contrato também fui eu. E quem comprou a dívida mal parada da Andrade, filhos ao banco a preço de saldo, para executar a hipoteca da casa onde vives, continuo a ser eu. Cada palavra dela era como uma martelada na cabeça de João. Ele caiu de joelhos, completamente derrotado. Por quê? Por que é que és tão cruel? Queres matar a minha família toda? Gritou ele em desespero. Leonor inclinou-se e sussurrou-lhe ao ouvido, para que só ele ouvisse. Cruel. Comparado com o facto de teres abandonado a tua mulher e o teu filho para morrerem na estrada, o que eu fiz hoje ainda é bastante misericordioso. Eu só vos tirei o dinheiro. Vocês tiraram a vida do meu filho. Esta dívida de sangue não se paga com dinheiro. Dito isto, ela endireitou-se, ajeitou o colarinho e virou-se para ir embora. Vamos, Tiago. O cheiro aqui é nauseabundo. Sim, chefe. Leonor saiu do quarto, deixando para trás os gritos desesperados de Sofia, as maldições de Dona Aurora e as súplicas covardes de João, misturadas com o som das pancadas dos cobradores. Leonor sentou-se no carro, o Maybach a afastar-se do hospital. Não sentia a satisfação que esperava. Uma sensação estranha de vazio invadiu-a. A vingança estava feita. E agora? O seu filho voltaria à vida? As cicatrizes no seu coração sarariam? Olhou pela janela. Começava a chover. As gotas pesadas batiam no vidro, desfocando as luzes da rua, tal como na noite fatídica de há 3 anos. Tiago, não voltes já. Leva-me à praia de Olhão, ordenou Leonor, a voz rouca. Mas está a chover muito, senhora. Apenas vai. O carro parou na praia deserta. Leonor abriu a porta e saiu, ignorando Tiago, que corria atrás dela com um guarda-chuva. Caminhou descalça na areia molhada, deixando que a chuva a encharcasse, estragando a sua roupa de marca e desfazendo a sua maquilhagem impecável. Parou em frente ao mar imenso e rugidor e gritou com todas as suas forças. Um grito que rasgou o silêncio, libertando toda a raiva, toda a dor reprimida durante 3 anos. Meu filho, a mãe conseguiu. Fiz-lhes pagar. Mas por que é que ainda dói tanto? Por que é que ainda sinto tanto a tua falta? Ela caiu de joelhos na areia, a chorar convulsivamente. As lágrimas misturaram-se com a chuva salgada. A imagem da mulher poderosa e fria desapareceu, deixando apenas uma mãe que perdeu o filho, uma esposa traída, terrivelmente sozinha neste mundo. Nesse momento, um casaco quente foi inesperadamente colocado sobre os seus ombros. Uma mão forte agarrou-lhe o braço, ajudando-a a levantar-se. Leonor virou-se, assustada. Através da cortina de chuva viu um homem desconhecido. Ele usava uma camisa branca encharcada, colada ao corpo, o rosto firme, os olhos profundos a olhar, lá com preocupação, mas sem pena. Já choraste o suficiente? Se sim, levanta-te e continua. O mar à noite é frio. Se morreres aqui, ninguém vai vingar a tua morte. A voz do homem, grave e quente, sobrepôs-se ao som das ondas. Quem é você? Perguntou Leonor, recuando desconfiada. Apenas um transeunte, respondeu ele secamente, colocando um guarda-chuva preto na sua mão. Pega. Não fiques doente. Os teus inimigos ainda não estão todos derrotados. Se ficares doente, quem vai continuar a lutar? Dito isto, ele virou-se e desapareceu na chuva, deixando Leonor atônita com o guarda-chuva e o casaco que ainda guardava um calor estranho.
Leonor observou a sua silhueta a desaparecer. Quem era ele? Por que apareceu ali naquele preciso momento? E o que significava a sua frase: os teus inimigos ainda não estão todos derrotados? A sua intuição dizia-lhe que o jogo ainda não tinha acabado. A queda da família de João era apenas o início. Havia outra força, outro segredo escondido na noite daquela ilha. Ela apertou o guarda-chuva na mão, o seu olhar a tornar-se firme novamente. Limpou as lágrimas, respirou fundo o ar frio. Certo, não posso desistir. O jogo está apenas a começar. O sol forte do Algarve atravessou as cortinas grossas, incidindo diretamente no rosto febril de Leonor. Ela mexeu-se, sentindo dores por todo o corpo, como se os seus ossos tivessem sido desmontados. A consequência da noite de chuva na praia de Olhão não tardou a chegar. A senhora acordou? Tiago entrou no quarto, trazendo uma taça de canja de galinha quente e um copo de sumo de laranja. O rosto do jovem assistente mostrava uma preocupação evidente. A febre estava muito alta. Passou a noite a delirar, a chamar pelo seu filho. Eu ia chamar um médico, mas a senhora agarrou-me a mão e não me largou, dizendo que não queria ver ninguém. Leonor tentou sentar-se, a cabeça a andar à roda. As memórias da noite anterior voltaram em flashes. O som do mar, os seus próprios gritos e o calor do casaco do homem desconhecido. Olhou para o sofá. Lá estava, um blazer de homem azul escuro, cuidadosamente dobrado, e ao lado, um guarda-chuva preto com cabo de madeira. Quem era aquele homem? Perguntou Leonor, a voz rouca. Tiago olhou-a, confuso. Que homem? Ontem à noite, quando a encontrei na praia, estava caída na areia, com este casaco e este guarda-chuva. Não havia mais ninguém por perto. Leonor franziu o sobrolho. Será que foi uma alucinação? Não, aquele calor era demasiado real. O cheiro a madeira de cedro e a tabaco frio ainda pairava no ar. Esquece, disse Leonor, acenando com a mão e pegando no sumo. Como estão as coisas lá fora? Tiago pousou a taça de canja. A sua expressão tornou-se séria. Abriu o iPad, percorreu vários sites de notícias e redes sociais e entregou-lhe a Leonor. Como a senhora previu, mas a reação do animal encurralado foi mais forte do que esperávamos. Veja, no ecrã estavam direto no Facebook, com centenas de milhares de visualizações. A protagonista era ninguém menos que Sofia. Sentada num quarto de uma pensão miserável, claramente alugado para o teatro, com a cabeça envolta em ligaduras manchadas de sangue, o rosto inchado, chorava rios de lágrimas. Ao seu lado, Dona Aurora gemia num colchão no chão. Ajudem a minha família, por favor. Aquela mulher, Catarina de Lacerda, é na verdade a ex-mulher do meu marido. Por ciúmes e vingança do passado, ela voltou para nos destruir. Usou o seu dinheiro e poder para prender o meu pai e contratar bandidos para nos espancar até ficarmos neste estado. Sofia soluçava. Uma atuação tão convincente que qualquer pessoa que não soubesse a verdade sentiria pena. Ela diz que o meu marido a traiu. Mas a verdade é que, antigamente, foi ela quem o traiu e engravidou de outro. Por isso é que a minha sogra a expulsou. Agora, arranjou um velho rico no estrangeiro e voltou para usar o seu dinheiro sujo para se vingar. Olhem para isto, a minha família está destruída. Nos comentários, os internautas dividiam-se. Uma parte defendia Leonor, mas uma maioria, influenciada pelas lágrimas da vítima, começou a atacar, tão rica e tão má, a levar as pessoas ao desespero. Ouvi dizer que ela era prostituta em Zurique antes de enriquecer. Boicote à SP, boicote ao Royal Algarve. Leonor leu os comentários maldosos, o seu rosto impassível. Pousou o iPad e calmamente começou a comer a canja. A senhora não está zangada? Perguntou Tiago, impaciente. Eles estão a virar a verdade do avesso, a manchar a sua honra. As ações da SP já caíram ligeiramente esta manhã. Zangada? Leonor sorriu com desdém. Tiago, há quantos anos trabalhas em comunicação para ainda seres tão ingênuo?
Na guerra da opinião pública, quem chora mais alto ganha, mas apenas a curto prazo. Ela terminou a canja, sentindo as forças a regressar. Levantou-se e foi para a casa de banho. Prepara o carro. Tenho uma reunião com o conselho de administração às 10 horas. Mas a senhora está doente. Estou doente, não morta. E mais importante, Leonor parou em frente ao espelho, olhando para o seu próprio reflexo. Quero ver quem está por trás, a puxar os cordelinhos desta marioneta, Sofia. Sozinha, ela não tem inteligência para contratar uma equipa profissional de bots e comentários falsos como esta. A sala de reuniões da SP, no último andar da torre do Royal Algarve. A tensão era palpável. Os principais acionistas estavam presentes, todos a olhar para Leonor com desconfiança e desagrado. Senhora Catarina, precisamos de uma explicação, disse um acionista mais velho batendo na mesa. O seu escândalo pessoal está a afetar diretamente a imagem do grupo. A SP não pode estar associada a rumores de contratar bandidos ou de perseguição. Exatamente. Se não resolver esta crise em 24 horas, seremos forçados a reconsiderar a sua posição como CEO do projeto, acrescentou o outro. Leonor estava sentada na cabeceira da mesa, de costas direitas. Apesar da dor de cabeça, a sua presença dominava a sala. Estejam descansados. Isto é apenas um teatro mal ensaiado. A minha equipa jurídica já está a reunir provas de difamação. Teremos um comunicado de imprensa oficial esta tarde. Um comunicado de imprensa? Acha que alguém vai acreditar, quando ela está a fazer o papel de vítima tão bem? A porta da sala de reuniões abriu-se de repente. Um homem entrou. Usava um fato cinzento impecavelmente cortado. Era alto, com uma postura imponente e uma autoridade natural que fez todos, incluindo Leonor, olharem para ele. Era ele, o homem da noite anterior na praia. Leonor ficou paralisada. Sem a aparência desgrenhada e molhada, o homem à sua frente era elegante, frio e perigoso. Desculpem o atraso, disse ele, a sua voz grave a ecoar na sala. Ele não olhou para ninguém, caminhando diretamente para a cadeira vazia ao lado de Leonor, o lugar reservado para o consultor estratégico sênior que a sede em Zurique tinha acabado de nomear e que ela ainda não tinha conhecido. Ele sentou-se, virou-se para Leonor, um sorriso quase imperceptível nos lábios. Olá, senhora Catarina. Ou devo dizer, a rapariga da chuva? Leonor recuperou rapidamente a compostura, escondendo a sua surpresa. Você é? Apresento-vos, disse o presidente do grupo, através do ecrã de videoconferência. Este é Diogo, o nosso novo consultor estratégico, representante do Fundo Atlas Europa, o nosso novo acionista estratégico que injetou capital no projeto esta manhã. Um murmúrio percorreu a sala. O Fundo Atlas Europa era um tubarão no mundo do investimento. A presença de Diogo significava que a posição da SP estava ainda mais segura. Diogo acenou a sala e colocou uma pasta na mesa. Quanto à crise de comunicação que vos preocupa, eu já resolvi metade do problema. Ele fez sinal a um assistente para ligar o projetor. No ecrã, apareceu um fluxograma de transferências bancárias e mensagens recuperadas. A pessoa por trás do direto da senhora Sofia a difamar a senhora Catarina não é ninguém menos que o nosso concorrente, o grupo imobiliário Horta Costa. Pagaram 500.000 euros. A Sofia para ela representar esta peça, com o objetivo de minar a credibilidade da SP antes do lançamento das vendas. Diogo apontou um laser para um nome. E este, Rui Barros, diretor de marketing da Horta Costa, foi quem transferiu o dinheiro e o guião para a Sofia. A sala ficou em silêncio absoluto. Leonor virou-se para Diogo, o olhar cheio de surpresa e admiração. Ela suspeitava que houvesse alguém por trás, mas não esperava que ele, um recém-chegado, conseguisse descobrir a verdade tão rápida e precisamente.
Por que é que me ajudou? Sussurrou Leonor. Diogo virou-se e olhou-a nos olhos. Estavam tão perto que ela podia sentir o cheiro familiar à madeira de cedro. Eu não a ajudei, respondeu ele, baixo o suficiente para que só ela ouvisse. Estou a proteger o meu investimento. E não gosto de ver mulheres a chorar. Especialmente uma mulher teimosa como você. A frase, meio a brincar, meio a sério, fez o coração de Leonor falhar uma batida. Então, qual é o próximo passo? Perguntou ela, recuperando o seu profissionalismo. Para matar a cobra, tem que se lhe esmagar a cabeça. Diogo levantou-se, abotoando o casaco. Senhora Catarina, esta tarde teremos uma conferência de imprensa. A senhora não precisa de se justificar. Apenas sente-se lá, bonita e poderosa. O trabalho de desmascarar os ratos, deixe comigo. A conferência de imprensa da SP foi organizada à pressa, mas em grande escala. Centenas de jornalistas acotovelavam-se para obter a notícia. O drama da rainha da joalharia a oprimir o ex-marido era o tópico mais falado nas redes sociais. Leonor entrou na sala, ao lado de Diogo. A chegada do casal Poder e Beleza fez os flashes dispararem como relâmpagos. Leonor sentou-se na cadeira principal. Não usava maquilhagem carregada nem joias vistosas, apenas um vestido branco simples que irradiava elegância e pureza. Um contraste total com a imagem de vilã que Sofia tinha criado. Caros jornalistas, começou Diogo, estamos aqui hoje não para discutir rumores infundados. Estamos aqui para apresentar a verdade. O grande ecrã atrás deles acendeu-se. Não com explicações vagas, mas com um vídeo. O vídeo mostrava as câmaras de segurança de um café. Nele, Sofia, ainda sem ferimentos, recebia um maço de notas de um homem. O áudio era claro. É só ires para a net, chorar, contar a tua história triste e culpar a Catarina de Lacerda. Lembra-te de te mascarares para pareceres miserável. Quanto mais miserável, melhor. Aqui estão 200.000 euros de adiantamento. Quando o trabalho estiver feito, o chefe Rui recompensa-te com mais. Sofia no vídeo sorria a contar o dinheiro. Esteja descansado. Eu odeio aquela mulher até aos ossos. Vou representá-la até a ruína. Ah, e diga ao senhor da horta, Costa para arranjar um biscate de segurança para o meu marido. Estamos desesperados. A sala explodiu em murmúrios de espanto. Os jornalistas a transmitirem direto viram as visualizações a disparar. Os comentários online começaram a mudar de direção drasticamente. Meu Deus, era tudo teatro. Que nojo. Uma vez amante, sempre amante. Desculpa, Catarina. Julgamos-te mal. Mas não ficou por aí. Diogo apresentou a segunda prova, os relatórios médicos de Dona Aurora e Sofia. Segundo o médico legista, os ferimentos de Sofia foram auto-infligidos ou causados por pequenos acidentes domésticos, não por uma agressão brutal como ela alegava. O sangue nas ligaduras era, na verdade, mercúrio cromo diluído. Risos ecoaram pela sala. Uma humilhação pública para o teatro de Sofia. Finalmente, Leonor pegou no microfone. Olhou diretamente para as câmaras, o olhar firme. Eu mantive o silêncio, não porque estivesse errada. Mantive o silêncio para que pudessem ver a verdadeira face dos gananciosos. Eu, Leonor, fui vítima de violência doméstica, de traição. Conheço essa dor melhor do que ninguém, e por isso nunca usaria métodos tão baixos contra quem quer que seja. Ela fez uma pausa. A sua voz tornou-se mais firme. Imediatamente após esta conferência, a equipa jurídica da SP irá processar formalmente a senhora Sofia e outros envolvidos por difamação e abuso da liberdade de expressão para prejudicar os interesses de uma organização e de um indivíduo. E desta vez não haverá clemência. A conferência de imprensa terminou com uma vitória esmagadora para Leonor. Ela não só limpou o seu nome, como transformou a crise numa oportunidade para afirmar a sua força e a transparência do grupo. Na sala de espera, Leonor virou-se para Diogo. Obrigada.
Sem si, teria demorado muito mais tempo a resolver este lixo. Diogo encostou-se à parede, as mãos nos bolsos, a olhá-la com um olhar significativo. Não precisa de agradecer. Deve-me um jantar. E apontou para o blazer que Leonor segurava, o casaco que ela tinha trazido para lhe devolver. Lave-o primeiro antes de o devolver. Gosto muito desse casaco. Leonor riu, o primeiro sorriso genuíno em dias. Está bem. Vou lavá-lo à mão, passá-lo a ferro e entregá-lo pessoalmente no seu gabinete, senhor consultor. Ficarei à espera. Diogo virou-se para sair, mas Leonor percebeu que as suas costas solitárias pareciam procurar uma sintonia, tal como as dela. Num bairro de lata, nos arredores de Faro, João estava encolhido num canto escuro, a ver a conferência de imprensa num telemóvel com o ecrã partido. A luz do ecrã iluminava o seu rosto magro e com barba por fazer, dando-lhe uma aparência fantasmagórica. Lá fora, Sofia gritava e praguejava, depois de ter sido despejada pelo senhorio por não pagar a renda. Dona Aurora estava acamada, após o choque de ser desmascarada na televisão. Agora, toda a gente na rua a apontava como a velha vigarista. Acabou. Acabou tudo, murmurava João, a voz a tremer de loucura. Ele tinha perdido tudo: carreira, dinheiro, honra e agora a última réstia de dignidade. Tornou-se o motivo de chacota de todos. E tudo por causa da Leonor. Foi por tua causa que acabei assim. Os seus olhos ficaram vermelhos, injetados de sangue. O arrependimento desapareceu. O ódio e o desespero consumiram-no. Ele queria vingança. Queria que ela sofresse 1000 vezes mais. Lembrou-se do que Sofia disse, bêbada, na noite anterior. Sabes qual é o ponto fraco dela? O filho que morreu? Ela trata aquele túmulo como se fosse a sua própria vida. É isso, o filho bastardo, o feto que eu rejeitei. João levantou-se de um salto, tirando do bolso uma faca de fruta afiada. Riu-se histericamente, um sorriso distorcido. Leonor, tu roubaste-me a vida. Eu vou desenterrar o teu filho. Vamos ver se continuas a ser tão arrogante. Ele saiu a correr do quarto, desaparecendo na escuridão. Na manhã seguinte, dia de finados, Leonor acordou mais cedo. Queria ir à capela local acender uma vela pelo filho. Embora o seu corpo estivesse enterrado num cemitério perto dali, ela costumava ir à capela rezar pela sua alma. Diogo ofereceu-se para a levar. Disse que queria inspecionar a área para um futuro projeto de turismo religioso. Leonor não recusou. Sentia-se mais segura com ele. O Land Rover de Diogo subia a estrada sinuosa à beira-mar. Acredita no karma? Perguntou Leonor de repente, a olhar para o mar azul. Acredito, respondeu Diogo, os olhos na estrada. Mas acredito que o karma, por vezes, precisa de um empurrão. Os bons são explorados, os maus autodestroem-se. Nós somos apenas os que equilibram a balança. Leonor acenou, a refletir nas suas palavras. O telemóvel dela tocou. Era um número desconhecido. Estou. Do outro lado, ouviu-se o som do vento e uma risada selvagem e familiar. Olá, ex-mulher. Onde vais? Lembras-te que dia é hoje? O coração de Leonor apertou-se. João, o que queres? Estou no cemitério. O túmulo do teu filho é lindo. Relva verde, lápide de mármore. Realmente, filho de rico é outra coisa. João, não faças nenhuma loucura. Se tocares no túmulo do meu filho, eu mato-te. Gritou Leonor, as mãos a tremer tanto que deixou cair a mala. Diogo encostou o carro imediatamente, olhando para ela, preocupado. Matas-me. Ha, ha, ha. O que é que eu tenho a perder? Ouve bem, Leonor. Dou-te 30 minutos para vires aqui, sozinha, com 10 milhões de euros em dinheiro. Se chamares a polícia ou vieres com alguém, eu parto esta lápide em pedaços, desenterro-o e atiro-o ao mar para os peixes comerem. E eu cumpro o que digo. Não, por favor, eu vou já. Não toques no meu filho. Leonor desabou a chorar.
a sua força a desmoronar-se. A chamada foi desligada. O que se passou? Diogo agarrou-lhe os ombros com firmeza. Acalma-te e conta-me. Ele está no túmulo do meu filho. Quer 10 milhões. Ameaçou destruir o túmulo, soluçou Leonor, o rosto pálido. Vamos. Mas ele disse para eu ir sozinha. Tu vais até lá. Eu arranjo uma maneira. Confia em mim. Hoje vou mostrar-lhe o que é o inferno na terra. Diogo pisou no acelerador e o carro disparou como uma fera, deixando um rasto de poeira para trás. No cemitério isolado na colina, João, com um telemóvel numa mão e um pé de cabra na outra, estava ao lado do pequeno túmulo branco. Olhava para o relógio, os olhos loucos fixos na única estrada que subia a colina. Ele não sabia que aquele seria o seu último e maior erro, pois ele tinha tocado na ferida do dragão e despertado o demônio adormecido dentro de Diogo. O Land Rover rugia como um animal ferido, rasgando o vento salgado do mar, voando pela estrada sinuosa que levava ao cemitério de vista para o oceano. O velocímetro ultrapassava os 120 km por hora, mas Diogo não mostrava a intenção de abrandar. No banco do passageiro, Leonor estava encolhida, as mãos a agarrarem o cinto de segurança, o rosto branco como papel. Não tinha medo da velocidade, tinha medo do destino. Na sua mente, apenas a imagem do pequeno túmulo do seu filho, o único lugar de descanso do seu anjo, ameaçado pelo seu próprio pai enlouquecido. Acalma-te. A voz grave de Diogo quebrou o silêncio sufocante. Ele não olhou para ela, os olhos fixos nas curvas perigosas à frente, mas a sua mão direita deixou a alavanca de velocidades e estendeu-se para agarrar a mão fria de Leonor. O calor da sua mão grande e forte transmitiu-lhe uma sensação estranha. Era firme, estável, como uma âncora a segurá-la no meio da tempestade de emoções. Você não entende, disse Leonor, a tremer, as lágrimas a escorrerem. Ele perdeu toda a humanidade. Ele odeia-me. Ele vai mesmo fazer aquilo. Se o túmulo do meu filho for destruído, a minha vida acaba. Eu entendo, respondeu Diogo secamente. Mas a sua voz continha um peso imenso. E prometo-te, enquanto eu lá estiver, ele não tocará nem num grão de pó daquela lápide. Leonor virou-se para o olhar, o perfil do seu rosto tenso, a mandíbula cerrada, os olhos profundos injetados de sangue. Nunca tinha visto Diogo tão zangado. A sua raiva não era explosiva, mas sim uma fúria contida, como lava sob um vulcão, à espera do momento certo para entrar em erupção e queimar tudo. O carro travou bruscamente à entrada do cemitério. Leonor tentou sair a correr, mas Diogo segurou-a pelo ombro. Ouve-me, disse ele, olhando-a nos olhos. Ele está armado e instável. Não te aproximes mais de 5 metros dele. Deixa as negociações comigo. Mas ele quer ver-me. Fica onde ele te possa ver, mas não entres no alcance daquele pé de cabra. Entendido? A autoridade na sua voz fê-la acenar inconscientemente. Saíram do carro. O vento na colina soprava forte. A cerca de 50 metros, ao lado de um pequeno túmulo de mármore branco, estava João. Parecia mais miserável do que nunca. A camisa rasgada, o cabelo desgrenhado, os olhos fundos e rodeados de olheiras. Na mão, segurava um pé de cabra de ferro enferrujado, a ponta encostada à lápide sem nome. Ao ver Leonor, João soltou uma gargalhada selvagem. Chegaste. Hahaha, eu sabia. Não consegues abandonar este fardo, pois não? Ele ergueu o pé de cabra, ameaçador. O dinheiro, onde estão os meus 10 milhões? Leonor avançou, as pernas a tremer. Parou a uma distância segura, como Diogo lhe disse. João, acalma-te. Eu posso dar-te o dinheiro, mas por favor, larga isso. É o teu filho. Meu filho? Gritou João, o rosto vermelho. Ele está morto. Era só um monte de sangue. Não venhas com essa moralidade para cima de mim. Foi por estares grávida dele que a minha vida se tornou um inferno. As palavras cruéis dele eram como facas no coração de Leonor.
Ela não conseguia acreditar que o homem que amara pudesse dizer tais coisas sobre o seu próprio filho. Tu és pior que um animal, gritou ela, cheia de ódio. Animal? Sou. E então? João arregalou os olhos, brandindo o pé de cabra no ar. Perdi tudo. A empresa, a casa, a mulher, a mãe doente. O que é que me resta? Hoje, ou tenho o dinheiro, ou vão ver. Ele olhou para Diogo, que estava silenciosamente atrás de Leonor, com um olhar de desconfiança e ciúme. Quem é esse? Eu disse para vires sozinha. Trouxeste o teu novo amante para te rires de mim? Diogo deu um passo em frente, protegendo Leonor. Não disse nada. Apenas tirou o seu relógio Patek Philippe, que valia uma fortuna, e atirou-o para a relva. Depois, calmamente, tirou o casaco, alargou a gravata e arregaçou as mangas da camisa, revelando braços fortes e musculosos. As suas ações eram tão calmas que se tornavam assustadoras. O que vais fazer? Gaguejou João, recuando. Vim dar-te uma última lição, disse Diogo, a voz gélida. Uma lição sobre o que é ser pai. Não te aproximes, ou eu parto isto, gritou João, erguendo o pé de cabra para atingir o túmulo. Não! Gritou Leonor, correndo para a frente. Mas Diogo foi mais rápido. No instante em que o pé de cabra começou a descer, Diogo lançou-se como uma flecha. Não mirou em João, mas desferiu um pontapé rotativo poderoso no pulso que segurava a arma. Crac! Um som seco ecoou. João gritou de dor. O pé de cabra voou para longe. Antes que ele pudesse reagir, Diogo agarrou-o pelo colarinho e atirou-o ao chão. João tentou levantar-se, mas Diogo imobilizou-o com um joelho no peito, deixando-o sem ar. Gostas de dinheiro, não é? Pum! Um soco devastador atingiu o rosto de João. O sangue jorrou do seu nariz. Gostas de ameaçar mulheres? Pum! O segundo soco, mais forte, atingiu-lhe amassando o rosto. Gostas de destruir túmulos de crianças? Pum, pum, pum! Diogo transformou-se numa fera. Desferiu uma série de socos no rosto de João. Cada soco era uma libertação de raiva, não apenas por Leonor, mas por uma dor profunda dentro dele. João, que no início se debatia, agora apenas gemia, o rosto completamente desfigurado. Leonor ficou paralisada. Nunca tinha visto Diogo tão violento. Mas quando viu João a começar a ter convulsões, correu e agarrou o braço de Diogo. Diogo, para, vais matá-lo. Não vás para a prisão por causa dele. O grito de Leonor fez Diogo parar. O seu punho parou a centímetros do rosto de João. O seu peito arfava, os olhos vermelhos suavizaram-se ao ver o rosto de Leonor coberto de lágrimas. Ele largou João e levantou-se, limpando o pó das calças friamente, como se tivesse acabado de deitar fora lixo. João jazia no chão, a respirar com dificuldade, coberto de sangue. Desaparece, disse Diogo. Se te voltar a ver por aqui, não usarei as mãos. Usarei a lei da selva para te enterrar vivo. Nesse momento, a sirene da polícia soou ao longe. Tiago tinha chamado as autoridades. 2 carros da GNR chegaram e rapidamente detiveram João, algemando-o e levando-o embora. Ele não resistiu, apenas olhou para Leonor com um misto de ódio e medo antes de ser empurrado para o carro. A paz voltou ao cemitério. Leonor ajoelhou-se ao lado do túmulo do seu filho. Com as mãos a tremer, limpou as marcas de sapatos que João tinha deixado na lápide. As suas lágrimas caíam na terra. A mãe pede desculpa por ter deixado que perturbassem o teu sono. Diogo aproximou-se e ajoelhou-se ao seu lado. Em silêncio, ajudou-a a limpar a lápide com o seu próprio lenço. Começou a chover. Leonor e Diogo abrigaram-se no alpendre da casa do coveiro. Por que é que ficaste tão zangado? Perguntou Leonor. Diogo ficou em silêncio por um longo tempo. Sabes por que investi na SP e escolhi este projeto no Algarve? Leonor abanou a cabeça. Há 5 anos, começou Diogo. Eu também tinha uma família feliz. A minha esposa era professora. Tínhamos uma filha de 4 anos.
Uma noite, foram atropeladas por um condutor bêbado. A mão de Diogo, que segurava o cigarro, tremeu. Era um filho de um rico, como o João. Ele atropelou-as e fugiu. Quando cheguei, era tarde demais. Diogo sorriu amargamente. Usei todo o meu poder para o meter na prisão, mas a minha família nunca mais voltou. Desde então, odeio todos os homens cobardes e irresponsáveis. Há 3 anos, quando ouvi a tua história, vi a minha esposa em ti. Mas tu foste mais sortuda, sobreviveste. Tu conhecias-me há 3 anos? Disse Leonor, espantada. Sim, acenou Diogo. O Fundo Atlas já seguia a SP, mas a verdadeira razão pela qual vim para cá foi para te conhecer. Queria ver se a mulher que voltou do inferno tinha a força para lutar pela justiça. E tu surpreendeste-me. És mais forte do que eu pensava. Mas ser forte não significa aguentar tudo sozinha. Às vezes, não faz mal apoiarmos-nos em alguém. Leonor olhou para ele. O seu coração, congelado durante 3 anos, começou a derreter. Ela percebeu que a chegada de Diogo não foi uma coincidência. Ele era o destino, enviado para curar as suas feridas. Naquele momento, Leonor fez algo inesperado. Encostou a cabeça no ombro de Diogo. O ombro dele era forte e firme. Diogo hesitou por um segundo e depois, gentilmente, passou o braço pelos ombros dela, confortando-a. Nenhum deles disse mais nada. Apenas 2 almas feridas a encontrarem consolo uma na outra, encontrando a paz no meio da tempestade da vida. Uma semana depois, no tribunal de Faro, começou o julgamento de João. A sala estava cheia. João, de cabeça rapada e uniforme de recluso, parecia 10 anos mais velho. Sofia estava lá como testemunha de acusação, tendo se virado contra ele para tentar salvar-se. Dona Aurora não pôde comparecer, paralisada por um segundo AVC, agora num lar miserável. Leonor estava na primeira fila, ao lado de Diogo. O juiz proferiu a sentença. Réu João Antunes, por fraude, destruição de propriedade, violação de túmulo e ameaça de morte, o tribunal condena-o a uma pena de 20 anos de prisão e ao pagamento de uma indemnização de 70 milhões de euros. O martelo bateu, pondo fim à liberdade de João. Ele não chorou. Apenas olhou para Leonor uma última vez, um olhar de arrependimento tardio, antes de ser levado pelos guardas. Leonor suspirou, aliviada. O passado tinha finalmente acabado. Acabou, sussurrou Diogo. Não, sorriu Leonor, virando-se para ele. Agora é que começa a minha vida. Ao saírem do tribunal, caminhavam pela marginal. O pôr do sol no Algarve era de um vermelho vivo. Para onde vais agora? Perguntou Leonor. De volta para Zurique. A minha missão aqui terminou. A pessoa que eu precisava de proteger já se consegue defender sozinha, brincou Diogo, mas o seu olhar era um pouco triste. Leonor parou, o coração a falhar uma batida. Vais-te embora? Queres que eu fique? Perguntou ele provocador. Leonor corou, mas não desviou o olhar. E se eu disser que te quero contratar como meu guarda-costas pessoal, para toda a vida? Salário alto, excelentes condições, inclui alojamento, alimentação e o coração da chefe. Diogo ficou paralisado. Depois o seu rosto iluminou-se. Aproximou-se, pegou na sua mão e entrelaçou os seus dedos nos dela. A oferta parece tentadora, mas eu sou ganancioso, não quero ser apenas um guarda-costas. Então, o que queres ser? Diogo inclinou-se e beijou-a suavemente na testa. O pai dos teus futuros filhos. E o homem que te compensará por uma vida inteira. Pode ser? O vento do mar agitava o vestido de Leonor. Ela sorriu, o sorriso mais radiante dos últimos 3 anos, e acenou com a cabeça. Pode. 2 anos depois. O tempo é o melhor remédio. Não apaga as cicatrizes, mas impede que doam. Transforma a dor em experiência e o ódio em paz. O Royal Algarve era agora o símbolo do turismo de luxo do país.
E a mulher, por trás do seu sucesso, a CEO Catarina de Lacerda, foi nomeada pela revista Forbes como uma das empresárias mais inspiradoras do ano. Esta manhã, Leonor acordou na sua vivenda à beira-mar. Colocou a mão na sua barriga, onde uma nova vida crescia há 5 meses. Desta vez, com todo o amor e esperança do mundo. Acordaste cedo, um par de braços fortes abraçou-a por trás. Era Diogo. O bebê deu um pontapé. Sorriu Leonor. Hoje é um dia especial. Esqueceste-te, disse Diogo. Leonor olhou para o calendário. 25 de outubro. O dia em que, há 3 anos, ela regressou ao Algarve. E o dia em que, há 2 anos, o julgamento fechou o seu passado doloroso. Hoje, disse Leonor suavemente, é o dia em que vamos visitá-lo. No estabelecimento prisional de Faro, um homem magro e encurvado, que parecia ter 60 anos em vez de 30, arrastava-se pelo pátio. Era João. 2 anos na prisão tinham-no consumido. A sua pele estava enrugada, os olhos vazios. Um recluso mais velho gritou, "Ó, engenheiro, anda cá massajar-me os pés." João correu, ajoelhando-se para obedecer. A cobardia estava-lhe no sangue. Os seus olhos foram atraídos pela televisão do refeitório. A empresária Catarina de Lacerda e o seu marido, Diogo, doaram 50 bolsas de estudo a crianças carenciadas no Algarve. Sabe-se que o casal de ouro do mundo dos negócios está à espera do primeiro filho. No ecrã, Leonor estava radiante. Ao seu lado, Diogo amparava-a com carinho. Olhavam um para o outro, os olhos a transbordar de felicidade. A mão de João parou. O seu coração apertou-se. Aquela devia ser a sua vida. A mulher bonita, o filho, a riqueza. Ele teve tudo e deitou tudo fora. O arrependimento era um veneno a corroer-lhe a alma todos os dias. A porta da cela fechou-se e a escuridão engoliu-o, tal como a sua vida seria para sempre engolida pela escuridão do remorso. Naquela tarde, numa praia privada do Royal Algarve, uma cerimônia pequena e íntima teve lugar ao pôr do sol. Os convidados eram menos de 10. O casal Monteiro, Tiago, alguns amigos próximos. Leonor usava um vestido de seda branco simples. Caminhava descalça na areia. Diogo esperava por ela, de camisa branca e calças de linho, com um ramo de rosas brancas na mão. Fizeram os seus votos ao mar e ao céu. Eu pensei, disse Leonor, com a voz embargada, que o meu coração tinha morrido naquela noite de tempestade, mas tu chegaste e ensinaste-me a amar de novo. Tu és o meu companheiro de viagem, aquele que atravessou a tempestade comigo para ver o arco-íris. Diogo, o homem de ferro, tinha lágrimas nos olhos. Eu tinha perdido toda a fé na vida. Mas, quando te conheci, quando vi a tua força, senti que estava a viver de novo. Obrigado por me dares a oportunidade de ser pai outra vez. Ele tirou do bolso uma pequena caixa. Dentro, não um anel de diamante, mas um par de alianças feitas de pérolas negras e platina. Ele colocou o anel no dedo dela e beijou-lhe a barriga. Olá, meu filho. O pai e a mãe prometem dar-te a família mais feliz do mundo. Depois da cerimônia, Leonor e Diogo foram ao cemitério. O túmulo do seu anjinho estava agora rodeado de flores brancas. Leonor colocou o seu ramo de noiva na lápide. Meu filho, a mãe veio visitar-te, sussurrou ela. Hoje, a mãe está muito feliz. Encontrei um pai para ti. O pai Diogo é muito bom. Ele ama a mãe e ama-te a ti também. Diogo acendeu um incenso. Descansa em paz, campeão. O pai vai cuidar da tua mãe e do teu irmão por ti. Serás sempre o anjo da guarda da nossa família. Leonor encostou a cabeça no ombro dele, as lágrimas a escorrerem, mas eram lágrimas de libertação. Sabes, disse ela, antes sentia sempre um peso no coração quando vinha aqui, odiava-os a todos, mas hoje sinto-me leve. Percebi que a maior vingança não é vê-lo sofrer, mas sim ser feliz. Quando vivemos bem, a escuridão do passado desaparece.
Fizeste muito bem, beijou-lhe Diogo o cabelo. Transformaste a dor em força. Agora é tempo de virar a página e escrever um novo capítulo. O vento da noite soprava. Leonor sentiu como se uma pequena mão suave lhe tocasse na bochecha e desaparecesse. Ela sabia que o seu filho estava a sorrir e a voar para um lugar sem dor. Adeus, meu amor. A mãe ama-te. Leonor levantou-se, de mãos dadas com Diogo. Viraram as costas ao passado e desceram a colina, em direção às luzes da cidade que brilhavam à distância, chamando-os de volta para casa. A vida de Leonor foi como uma pérola, formada a partir de um grão de areia de dor. Depois de anos envolta em sangue e lágrimas, tornou-se finalmente a joia mais preciosa. E ela compreendeu que a felicidade não é um destino, mas uma viagem. A viagem do perdão, do esforço e da fé de que, depois da tempestade, o sol voltará sempre a brilhar.